Olá pessoal, eu sou o Márcio e hoje nós vamos automatizar essa porta aqui. Para isso a gente vai utilizar o PD300. Vem comigo que eu mostro para você. O primeiro passo é a gente tirar as medidas do vão e da porta também, assim como o peso. O PD300 suporta duas portas de 60 kg ou uma porta de 80 kg. Vamos agora tirar as medidas necessárias para fazer o ajuste e também do suporte e também do PD300. Vamos medir primeiro o tamanho total das portas, tanto da folha da porta quanto da abertura. E também o tamanho da folha. O tamanho total de 2,3 m e o tamanho da folha de 1 metro. Lembrando que o tamanho e a largura da folha não pode ultrapassar 1,20 m de largura. Agora vamos para a parte de corte. A gente vai cortar o PD300 de acordo com o tamanho da estrutura que a gente vai montar aqui. A gente vai fazer agora a marcação nas medidas para cortar nosso PD300. Lembrando que a gente sempre começa do lado do motor para a ponta, então a gente vai cortar sempre na ponta dele após fazer a medição para cortar na posição correta. Do motor para a ponta. Então agora a gente vai cortar nas medidas que a gente colocou. Lá a gente mediu 2 e 3. A gente vai colocar 2 e 5 para deixar uma margem a mais para o corte ser um pouquinho torto, ou quero botar um pouquinho a mais em cima da porta que a gente vai instalar, tá? Então vou medir com 2 centímetros a mais, 2 e 3, botar 2 e 5 para fazer o corte. Eu marco tanto a parte da capa quanto a parte do trilho também. Marco as duas partes. Depois de fazer as marcações, a gente vai abrir o PD300 e vai cortar separado. Primeiro a gente corta a capa dele, depois a gente corta o trilho. Lembrando que a gente tem que tirar a correia para fazer o corte. Não correr o risco de cortar a correia também. Eu só vou soltar a correia aqui para fazer o corte na posição correta. Com o auxílio da chave Allen, eu vou remover essa peça aqui. Vamos retirar e já colocar na posição certa. E vou remover também a tampa de acabamento, para a gente conseguir tirar as escovas, para a gente poder cortar da forma correta. A gente coloca de volta o carrinho, o suporte da roldana aqui. E a gente arrasta até a posição antes do corte. Lembrando que na hora de instalar a gente pode ajustar esse movimento também, aqui é só para a hora de cortar. Feito isso, agora a gente vai para o corte. Agora, depois que a gente cortou tanto a parte do trilho quanto a parte do acabamento do automatizador, a gente vai fazer o ajuste do carrinho e também o ajuste do tamanho da correia. O ajuste do carrinho eu botei aqui mais ou menos a 5 centímetros de distância do final do trilho, para futuramente eu ter um ajuste de correia, né? Eu posso ajustar tanto pela borboleta quanto ajustar até no próprio carrinho. Então eu tenho essa margem aqui para fazer o ajuste, uma possível manutenção também. O ajuste da correia é feito sempre pela emenda dela aqui. No caso aqui, a emenda está aqui nessa parte que vai ser presa na porta. Eu vou soltar aqui e cortar no tamanho que fique ajustado no trilho. Lembrando que a correia tem que ficar sempre bem tensionada
antes de eu cortá-la, né? Tensionei ela aqui, né? Ela ficou, senti que ela está bem tensionada aqui, ó. E eu faço o corte aqui com alicate de corte mesmo. Faço o corte aqui para deixar a emenda dentro do suporte. Agora a gente vai fazer a fixação, lembrando que a parte, né, da emenda tem que ficar sempre para baixo, onde é que vai fixar na porta. Vou botar ela aqui e aqui. Ó. Depois essa parte aqui e essa parte aqui, ó, vai ficar na porta. Parafusando dessa forma impede que a corrente saia do engate, ó. Ela vai bater aqui e não vai sair. Lembrando que essa parte aqui que vai ser fixada na barra que vai ser fixada na porta de vidro. Pessoal, como a gente cortou, né, tanto o trilho quanto a capa do automatizador, a gente diminuiu o tamanho, esse lado aqui ficou, o L de fixação ficou perfeito, como vem de fábrica, a 2 centímetros de distância do final. Eu vou ajustar isso aqui também, ó. Botei a 2 centímetros do final, vou fazer a marcação dele aqui para furar e vou fazer os furos de fixação dele também. Dependendo do tamanho que a gente cortar o automatizador, a gente vai ajustando esse L de fixação. Basta fazer a marcação e fazer os 2 furos ali de fixação do automatizador. Depois que a gente já furou para a fixação do L, nessa estrutura, nessa instalação que a gente vai fazer, a gente vai precisar dos L's para fixar o automatizador, mas ele pode ser fixado também diretamente no teto. Aqui a gente vai utilizar o L devido à estrutura que a gente tem lá para instalar. Para facilitar, a gente já vai deixar o L parafusado aqui no trilho do automatizador e vamos já finalizar com a tampa de acabamento no final também. Deixar tudo prontinho e levar para a instalação já o automatizador pronto para ser fixado no local lá da instalação. Após a gente cortar o PD300 já nas medidas que a gente tirou aqui da porta, agora a gente vai fazer a instalação. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para instalar o PD300 nesta porta de vidro aqui. Vem comigo aqui. No PD300 já vem um kit de fixação. Nessa instalação a gente vai fixar no próprio perfil de alumínio o parafuso alto brocante. Para fazer a instalação a gente vai precisar trena, alicate de corte, parafusadeira com uma ponteira Phillips, kit de chaves, fenda ou Phillips, fita dupla face e fita isolante. A gente precisa desse perfil para fixar o perfil no vidro com dupla face e o movimentador no perfil. Ele pode ser de no mínimo 30 centímetros. A gente está utilizando aqui uma barra de 1 metro para fazer a instalação. Aqui eu já a fixação do L, né? Vem pelo lado de dentro, com parafuso que acompanha o produto. E já fixei o L, aqui também acompanha o produto, para fixar no batente. Os 2 L já estão fixados no PD300. Agora eu vou fazer a marcação para depois fixar o PD300 lá na base. Agora com o parafuso alto brocante a gente vai fixar o PD300 no perfil de alumínio. Agora eu vou colar a fita dupla face na barra, vale lembrar que ela tem que ser no mínimo de 30 centímetros essa barra. Aqui a gente está utilizando uma barra de 1 metro, porque a porta tem 1 metro de largura, não tem problema. Agora eu vou fixar essa barra aqui
lá na porta de vidro. Aqui a gente optou por usar uma barra de 1 metro para ficar do tamanho da porta, para dar um melhor acabamento no trabalho aqui. Então vou ajustar aqui e fazer a fixação. O movimento da porta tem que ficar no meio da barra. A gente vai medir aqui. Ela tem 1 metro e tem que ficar a 50 centímetros no meio da barra. Já deixei na posição, agora a gente só vai fixar nos parafusos autobrocantes o movimentador na barra da porta. Após fixar o carrinho aqui no perfil de alumínio, a gente vai certificar que a correia está entre o carrinho e o perfil. Entre o perfil e a correia, a distância deve estar em torno de 17 milímetros. Após fazer isso, a gente vai fazer os ajustes finais para começar a programar o automatizador. Para certificar que a correia está bem tensionada, vamos ajustar esse parafuso aqui. Solta os 2 parafusos e com a borboleta a gente tensiona ainda mais a corrente. A correia fica bem firme. Depois de fazer o ajuste na borboleta, basta prender os parafusos novamente. Pronto, a gente já fez o tensionamento da correia, afrouxando os 2 parafusos ali aqui e apertando através dessa borboleta. Após instalar o PD300 e fazer o tensionamento da correia dele, a gente vai instalar um sensor de presença e uma botoeira sem fio. No caso aqui a gente está utilizando o RT100 e a BT100. Aqui eu já fiz a apuração para passar o fio da alimentação, da energia C, e aqui o sensor de radar. Lembramos que tem 2 entradas contato seco. A gente vai utilizar uma para usar o sensor radar, a gente pode utilizar um controlador de acesso também, botoeiras com fio. Agora a gente vai fazer a conexão da alimentação e sensor do radar aqui. Aqui eu estou utilizando o sensor externo, e como o radar está do lado de fora, eu vou utilizar a entrada do sensor externo também. Vou abrir aqui para ligar a alimentação. Tirar o parafuso Phillips aqui dessa tampinha. E aqui eu vou ligar a alimentação AC dele. Lembrando que o PD300 já vem com os chicotes prontos já. Aqui eu já fiz a ligação do sensor de radar, né? Liguei a alimentação, né? Os 13 volts GND, e o amarelo aqui que é a abertura dele, que vai no verde do radar. Tá? O amarelo do radar vai junto com o GND, que vem no chicote direto do PD300. Mas isso tudo está no cardzinho aqui, vou mostrar para vocês a ligação correta. Agora eu só vou isolar e depois plugar no local correto dele. Agora a gente já conectou o sensor de radar da alimentação, só vamos fechar aqui, fazer o acabamento. Pode fazer a instalação do PD300, a gente vai energizar, a gente já ligou ele, vai ligar ele e ele vai fazer um aprendizado. Primeiro vai fazer o aprendizado PET, abre até um certo momento e depois ele faz o aprendizado total. Se você não for utilizar PET, não tem problema, ele vai fazer o aprendizado do mesmo jeito, total. Vai fazer o fechamento, reconhecer o batente final. Pronto, já fez o aprendizado. O primeiro acionamento precisa ser uma abertura. Eu vou fazer aqui através do botão de abertura.
Abriu, reduziu e ela vai fechar automaticamente. Eu consigo fazer o ajuste de velocidade nesses dois trimpotes aqui, para aumentar e diminuir a velocidade e aumentar ou diminuir o tempo de fechamento de porta. Esse foi o vídeo de instalação do PD300. Fique atento para mais vídeos como cadastro de controle, cadastro de botões sem fio e cadastro sensor PET. Muito obrigado e até a próxima.